Fala galera, bem-vindos a mais uma cena. Eu sou Gui Ferraro e hoje iremos falar sobre Os Fabelmans de Steven Spielberg. E você já sabe, vem comigo. Movies are dreams that you never forget. Steven Spielberg não é um dos meus diretores favoritos, mas é um cara que eu respeito muito. É um cineasta de muito respeito, que desde sempre ele quis fazer esse cinema blockbuster, esse cinema pop, né? Chegar ao máximo de pessoas possíveis. E ele faz isso muito bem e sempre fez com uma qualidade muito grande. E é um cara super dedicado a essa sétima arte, um cara incansável, que faz filmes praticamente de quase 2 em 2 anos. E ele, com 76 anos, né, milionário, já podia estar tranquilo, descansando, ou fazendo bem menos filmes do que ele faz ultimamente, né? Mas ele segue firme e forte, independente da qualidade dos seus filmes, ele está sempre lá, incansável, fazendo o seu cinema, de pouquinho em pouquinho, de muito em muito. E ele é um dos mais importantes diretores da história do cinema, isso é fato. É um dos caras que mudou o nome do jogo, que mudou a história do jogo. E com isso ele resolveu fazer um filme agora sobre a história da sua vida. Contar um pouco sobre a sua história e da onde ele veio, de quem ele era, quem ele foi, como ele começou. E contou uma história muito interessante, muito bonita, que é uma história sobre a sua família, sobre os Fabelmans, que seriam os Spielbergs, né? E essa história é pela visão de Sammy, um garoto apaixonado por cinema, que seria ele, o Steven, né? E ele começa essa história contando lá atrás, né, de como esse garoto se apaixonou por essa arte, né, chamada cinema, né, pela essa sétima arte, né, de como ele se apaixonou por um filme específico e por uma cena, né, uma cena de um trem descarrilhando e batendo em outro trem, e como isso marcou a vida dele, como isso fez com que ele se tornasse um jovem cineasta, né, com um hobby, no começo como um hobby, depois como uma profissão. Porém, essa história da família dele como esse jovem sonhador, cineasta, o filme não é só sobre isso, né? O filme também é sobre a relação dele com seus pais, né? E da relação dos seus pais também, né? Uma relação bem complexa entre pai e mãe, né? O pai dele, que é o Burt, que era um gênio da computação ali, da tecnologia, que tinha muito conhecimento nessa área, desenvolvedor de coisas, e a sua mãe, a Mitzi, que era cantora e pianista, e que sonhava em viver de piano e tal, mas acabou que coisas da vida não deixou ela ter muitas oportunidades, etc e tal, com 3 filhos, 4 filhos. Então, é a relação desses dois personagens, mas o Sammy e também as suas irmãs, né, nesse filme. O interessante é entender o talento dele, né, de como foi despertado, né, com essa ida ao cinema, ver esse filme, né, de como ele foi se tornando um cara cada vez mais apaixonado por cinema e por fazer pequenos filmes, até que ele fez um filme um pouco maior, né, já um filme um pouco mais preparado, mais produzido, mas com 40 atores, né, com 40 pessoas, né, com um elenco grande, que é um filme com os escoteiros, né, com o clube de escoteiro dele. Então, assim, esse foi o grande despertar, eu acho, né? Quando ele fez esse filme, ele viu, acho que ali, né, e as pessoas também viram que ele tinha um talento muito grande ali para saber filmar, saber contar uma história, né?
uns truques que ele consegue fazer, e é bem interessante. Além disso, também a questão da relação dos pais dele, né, com um amigo da família, né, que é o interpretado pelo Seth Rogen, que é o personagem que faz ali um cara muito gente boa, muito camarada, que todo mundo adora, que todo mundo ri. O Uncle Benny, né? O Seth Rogen é o Uncle Benny, o tio Benny, que é o melhor amigo que trabalha com o pai dele, com o Burt. É importante também nessa relação com os pais deles e tal. E é interessante também as mudanças, né, de cidade, né? Que eles vão morar em Phoenix, depois de Phoenix eles vão para Califórnia. E quando eles vão para Califórnia, muita coisa acontece, né? A mãe tem crise, ele próprio entra em crise, começa a sofrer muito bullying porque ele é judeu, e ele diz que não tem judeu na Califórnia, e a escola começa a sofrer muito bullying. Isso também afasta ele, essa viagem também para a Califórnia também afasta ele do cinema. Ele descobre, antes de viajar, um segredo da mãe dele que faz com que ele fique também em uma certa crise. E essa cena que ele descobre uma coisa da mãe dele é uma das cenas mais bonitas do filme. É incrível, só alguém como o Spielberg, né, com o talento do Spielberg para saber montar essa cena, né, para saber dirigir essa cena, os planos belíssimos, uma tensão, uma emoção, né? Eu tenho algumas passagens pessoais assim com esse filme, assim, me lembra muito algumas coisas minhas, uma relação dele com o cinema, a relação dele com os pais, né? Então é bem interessante também tudo isso, de como ele filma isso, como ele mostra, né? Muito bem atuado pelo Paul Dano, que faz o pai Burt, né? Uma atuação bem contida, bem... você vê que ele é um cara passivo, um cara de boa, né? Dá para entender a relação dele com a Michelle Williams, né? Que é a Mitzi, que é a mãe, que é um pouco mais ativa, mais séria, e a relação dele também com o amigo, com o Benny. Tem também uma participação com o Uncle Boris, que é o Judy Hirsch, que é um senhorzinho muito incrível, né? A relação dele com a arte também é uma das cenas mais legais, né? A dica que ele dá, como ele tem que se relacionar com a arte, e é bem importante também essa participação do tio dele. Só que assim, o filme é muito bom no primeiro ato, muito bom, mas eu acho que aí ele cai um pouco na segunda parte, indo mais pro fim, especialmente quando ele vai pra Califórnia ali, né, em Los Angeles e tal. Na verdade acho que é Santa Clara. E fica muito na relação dele da escola, da família, perde um pouco a relação dele com o cinema, mas obviamente tem uma importância muito grande. Então eu acho que ali ficou um melodrama demais, aquela coisa do Spielberg que às vezes me afeta um pouco, né? É interessante lembrar que essa relação dele com os pais, com o pai, é uma coisa que sempre esteve permeando, né, os filmes dele. Agora a gente entende melhor por quê, né? Vendo um retrato, né, um espelhamento do pai dele nesse filme. Então eu gostei muito, mas tive um pouco de problema com esse segundo ato, talvez porque o filme tenha 2 horas e meia, e aí esse segundo ato ficou um pouco mais cansativo, né? Mas ele termina muito bem, né? Numa cena em que evoca de novo o lance do amor dele pelo cinema e da decisão de ir para o cinema. Ele encontra uma pessoa muito importante, e a gente consegue se empolgar de novo com todo o lance, né, da história. E assim, é um filme muito legal, muito bonito, né? O Spielberg mostra o poder do cinema dele, como ele sabe enquadrar, dar ritmo à história, atuações, né? É um filme bem mais maduro
dele, né, numa fase mais indo pro final da vida ali, contando uma história mais pessoal, os relacionamentos mais sérios, né? Um drama mais intimista que fala dos laços humanos dos pais, dele como filho, como ele enxerga os pais, como ele enxerga a relação do pai com a mãe. Então é um filme bem interessante do Spielberg, bem diferente da carreira dele, mas ainda assim com toques, né, que a gente já viu em algumas coisas, a questão da família, né, que já teve alguns filmes dele também. E esse filme me fez voltar a ver filmes do Spielberg depois de mais de 10 anos, né? O último filme que eu vi dele era o Tintin, né? As Aventuras de Tintin, que eu gosto muito. Então, assim, o Spielberg voltou pra mim, assim, no cinema com uma qualidade incrível e deve estar ganhando aí muitos prêmios no Oscar, já ganhou alguma coisa no Globo de Ouro, né? É isso, galera. Conta pra mim o que vocês acharam aí de Fabelmans, se vocês não viram, se vocês vão ver. E se vocês gostam do cinema do Spielberg, se vocês não gostam, né? É normal não gostar. Não quer dizer que você precise amar o Spielberg porque você gosta de grandes filmes dele, né? Como Monique, E.T., Encurralados, né? Jurassic Park. Eu gosto de todos esses filmes, mas eu não sou fã dele. Mas é isso. Um grande abraço